Que loucura, hein, galera? Essa fase de 16 avos dessa Copa do Mundo que trouxe pra nós bastante jogos disputados e dinâmicos, hein? Que fase de 16 avos que todo mundo pensou que ia ser uma fase que, assim, por ter acrescentado mais clubes nessa Copa do Mundo, essa fase nova de 16 avos dessa Copa do Mundo deu o que falar, hein? Porque os jogos estão muito bons, as zebras estão pintando e quase ontem deu mais uma zebra, hein, galera? Quase. O mal venceu, fazer o quê, né, galera? Mas tá bom. Eu vou estar comentando agora sobre essa fase que passou de 16 avos e sobre os próximos confrontos dessa Copa do Mundo. E, galera, pra quem falou que essa inovação da FIFA de acrescentar essa fase de 16 avos nessa Copa do Mundo, errou feio, hein? Que pensou que ia ter jogos bem mais tranquilos, né? Que nada, só teve jogões nessa fase de 16 avos. E principalmente começando com o primeiro jogo, que foi a Alemanha empatando com o Paraguai no tempo normal. E ainda na prorrogação teve um gol anulado da Alemanha e foram para os pênaltis. E os alemães nos pênaltis foram eliminados para o Paraguai, que foi uma zebraça, né? Que ninguém estava esperando, né, galera? Heróis improváveis, né? Que para a classificação do Paraguai foi o goleiro deles que pegou os pênaltis, né, galera? Então, essa fase de 16 avos dessa Copa do Mundo está trazendo muitos heróis improváveis. E sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo no meu canal, galera. Se você está curtindo essa Copa do Mundo, já deixa o seu like e segue nós aí, porque eu vou estar comentando sobre os resultados dessas fases à frente, né? Que seria oitavas, quartas, semi e final, hein? E os resultados, né? Para trazer para vocês. Deixem nos comentários qual que a eliminação que você mais gostou, né? Qual que foi a zebra maior dessa Copa do Mundo, que ainda, né, nessa próxima fase pode pintar mais uma zebra, né? Vamos ver, né? Vamos acompanhar, né? Falando sobre as eliminações da seleção, tivemos a Holanda sendo eliminada por Marrocos, hein, galera? E com uma disputa de pênaltis com o goleiro Bono de Marrocos sendo o astro das disputas de pênaltis, hein? O que vocês acharam dessa eliminação da Holanda? E Marrocos aí surpreendendo, né? Como surpreendeu na Copa de 2022, está surpreendendo, né, nessa de 2026, hein? E também tivemos a França de Mbappé tranquila, né? Passando pela Suécia por 3-0, então não tem nem o que falar. A França vem forte para essa Copa do Mundo, né? Que todo mundo está percebendo que o jogo deles vão sempre indo para cima e sempre tem um destaque novo, né? Que se não é o Olise ou o Dembélé, e sempre o Mbappé, né? Marcando os seus gols, né? Incrível. E também tivemos o Canadá vencendo a África do Sul, que foi um jogo, galera, foi um jogo bem truncado, bem feio. Deixa eu falar que foi complicado de assistir, que o gol saiu aos 92, que deu a classificação para o Canadá, para a próxima fase, que o Canadá passou e deixou a África do Sul de fora da Copa do Mundo. E tivemos também, galera, quase uma zebraça, que foi a Bélgica, não uma zebraça, né, galera, que tivemos a Bélgica passando por Senegal, e foi um dos melhores jogos dessa fase de 16 avos, que teve uma virada histórica da Bélgica, que em 2022 tinha conseguido uma virada também, mas essa foi mais emblemática por ser em cima de Senegal, né, que o Senegal vem ganhando de 2-0 o jogo, só que os caras, galera, pensou que estava resolvido, se lascou, pensou que estava bem, começou com o gol do Lukaku, que começou a remontada da Bélgica, e o gol do Lukaku foi aos 85, e depois aos 89 o Tielemans empatou de cabeça, aí foi pra prorrogação, e no finalzinho teve um pênalti claro para a Bélgica, que teve o Tielemans cobrou e deu a classificação para a Bélgica, que o Senegal estava vindo muito bem nessa Copa, né, mas subiu muito no salto e caiu, né, se lascou por pensar que o jogo está resolvido, que essa Copa, o jogo, as seleções que sempre entram de salto alto quase se lascam, que nem a Argentina, galera. A Argentina, quase que o time do Vozinha conseguiu eliminar a Argentina, galera, que falando um pouco sobre o jogo, que no primeiro tempo a Argentina foi pra cima, conseguiu seu gol com o Lionel Messi, né, que já era o esperado, e no segundo tempo pensou que o jogo já estava resolvido, que Cabo Verde não ia vir pra cima, aos 53 tomou o gol do ponta de Cabo Verde. Aí a Argentina começou a jogar, mas aí já era tarde, que o Cabo Verde se fechou como era esperado, né, e a Argentina não conseguiu passar pela essa defesa de Cabo Verde, e principalmente o Vozinha com as suas defesas contra um principal duelo, né, que foi contra o Messi, que o Messi quase que faz vários gols, mas o Vozinha se destacou nesse segundo tempo, lá no final, defendendo várias bolas do Lionel Messi. E no primeiro tempo da prorrogação, teve um escanteio para a Argentina abriu 2-1, mas o lateral de Cabo Verde, galera, fez mau golaço. Ninguém estava esperando por uma bola que, assim, foi com a perna ruim dele, né, mas parecia que ele tinha esse segredo, porque foi um golaço sensacional, que eu vou deixar passando aí pra vocês. Dominou, veio pro drible, limpou, ele bate pro gol! Que essa reação foi muito top. Esse gol que todo mundo comemorou aqui. Mas aí no finalzinho, o Lionel Messi tinha que cruzar aquela bola, tinha que o zagueiro da Argentina cabecear, né, pra passar eles, né, fazer o quê, né, galera? O mal venceu, não tinha que fazer. Mas quase que teve essa zebra histórica, e Cabo Verde já é uma seleção gigante pela sua primeira participação nessa Copa do Mundo, hein? E também tivemos
a despedida de Luka Modric, né, galera? Que o Portugal ganhou de 2-1, mas foi um jogo muito sensacional. Oi, amor! Tem uma interrupção por causa da minha filha, mas acontece, galera. E falando sobre Portugal e Croácia, galera, que foi um jogaço e contou com a despedida de Luka Modric, né, galera? Então, foi uma despedida, mas foi um jogaço, mas mesmo assim, né, galera, a Croácia teve 3 gols anulados. Um gol aos 103, né? Que o jogo parecia que o juiz não queria terminar só com empate, só pra ter prorrogação, incrível. Mas, né, galera, eu acho que aquele lance polêmico no final, a bola encosta no jogador, né, não tem o que fazer. Deu impedimento, tá certo. Mesmo eu não sendo tão fã do Cristiano, mas passou. E eles passou, né? Então tá bom. E Portugal passou pela Croácia, que vai pegar a Espanha. A Espanha de Yamal e Yarzabal, que tá vindo muito bem, galera, nessa Copa do Mundo, né? Nessa primeira fase de 16 avos, que, assim, eles não estavam mostrando um futebol tão bom, né, nesses 3 jogos que passou, mas nesse quarto, a Espanha jogou muito bem e ganhou da Áustria, que deu adeus à Copa do Mundo, né? O adeus a essa Copa do Mundo, né, galera? E também tivemos o gol salvador de Gabriel Martinelli, galera, que salvou nós, né? De uma virada que o Brasil já vinha construindo no jogo, né? Que o primeiro tempo do Brasil, falando um pouco sobre o jogo, né? Que do Brasil. O primeiro tempo do Brasil foi um pouco abaixo, foi indo pra cima, só que aí numa dormida do Casemiro, os caras do meio de campo, né, galera? Que o Paquetá também não tava tão bom contra o Japão, né? Tomou aquela bolada na cara. Aquilo foi muito engraçado. Mas no contra-ataque do Japão, que eles fizeram o seu gol. E o Japão já vinha com esse intuito na partida, em se defender e contra-atacar o Brasil, né, que ia vir pra cima. E no segundo tempo, o Casemiro, depois de fazer um primeiro tempo péssimo, nossa, galera, o primeiro tempo muito ruim, muito pesado, nossa, eu não sei o que acontece com esse cara. Mesmo ele fazendo o gol que empatando a partida, né, mas ainda foi salvo, né, pelo gol, né, porque a partida que ele tava fazendo muito ruim, mas no segundo tempo jogou muito bem, não perdeu tantas bolas, acertou bem mais passe do que no primeiro tempo. E ainda foi consagrado com o gol, né? E no finalzinho o Gabriel Martinelli, com o Brasil martelando, que o Vini Júnior fez uma jogada espetacular que bateu na trave, que o goleiro pegou. O goleiro do Japão, Suzuki, tava endiabrado nesse dia, que senão o Brasil tinha vencido tranquilo, tinha virado tranquilo no comecinho do segundo tempo, né? Mas o Suzuki não pegou a do Gabriel Martinelli, que foi mais importante, e que deu o primeiro gol do Gabriel Martinelli na Copa do Mundo. E agora vamos enfrentar a Noruega, galera. E vamos pra cima, né? Não tem o que fazer, só bora. Falando sobre a Noruega passou num jogo bem truncado contra a seleção da Costa do Marfim, ganhando de 2-1, galera, com o segundo gol do Haaland, né, que quase sem querer, quase um gol sem querer, né, que ele se assustou com a bola, mas acertou o gol e fez o gol da classificação da Noruega, que vai pegar o Brasil, que vai pegar nós, mas pode vir que não tem medo, não. E também tivemos os Estados Unidos ganhando da Bósnia, por 2-0, galera. Com uma expulsão um pouco polêmica, né, do atacante dos Estados Unidos, que deu a mesma entrada que o Messi deu no primeiro jogo, só que o Messi não foi expulso e o cara dos Estados Unidos foi expulso, né, galera? Então, né, o filhinho da FIFA, como sempre, sendo beneficiado, né? Não tem o que fazer. E tivemos também o furacão Harry Kane, galera, que ganhou, a Inglaterra ganhou de 2-1 da República Democrática do Congo, galera. Que o Congo surpreendeu no primeiro tempo com um golaço do ponta deles, que eu não vou me lembrar o nome, e no segundo tempo, que nem Senegal, galera. Pensou que o jogo estava resolvido, só que a Inglaterra estava apertando, indo pra cima, e a defesa deles dormiu. O Harry Kane empatou aos 70, se eu não me engano. E o gol do Harry Kane aos 70, e que deu ao empate da República, empatando o jogo contra o Congo, e aos 86, que tomou a virada, né? Que o Congo tomou a virada também do Harry Kane, que o Harry Kane tá vindo bem nessa Copa do Mundo, né? E marcou esses 2 gols para dar classificação para a Inglaterra. E tivemos também o México ganhando de 2-0. E tivemos também, galera, o México ganhando de 2-0 do Equador, que o Equador nessa Copa, mesmo ganhando da Alemanha, galera, né, nesse jogo, os equatorianos foi um jogo bem abaixo do seu atacante Ener Valencia, e principalmente no meio de campo com o João Caicedo, que não jogou nada, e o Equador foi eliminado. E tivemos também outro jogo que foi péssimo, galera, que saiu 2 gols ainda na partida. Esse jogo péssimo do Egito e da Nova Zelândia, galera. Foi um jogo bem fraco. O Egito saiu na frente com um gol aos 8 minutos, bem no comecinho. E no comecinho do segundo tempo, aos 8 também, um gol contra do zagueiro do Egito, que já fez seu segundo gol contra, né, nessa Copa do Mundo. Incrível, galera, esse cara. Mas o Egito passou nos pênaltis, que a Nova Zelândia desperdiçou 2 cobranças, chutando pro mesmo lado e sempre pra cima, galera. Incrível, sempre pra longe do gol. E tivemos também a Suíça ganhando de 2-0 da Argélia. Bem tranquilo esse jogo, foi muito bom.
O meio-campo da Suíça perdeu um gol histórico, sem goleiro, conseguiu chutar no cantinho do goleiro pro goleiro defender. Ele tinha todo o gol aberto e ele chutou onde o goleiro tava, galera. Incrível. Esse lance foi o gol mais perdido dessa Copa, com certeza. E tivemos também a Colômbia ganhando de 1-0 com o gol do Arias contra a Gana. Contra a Gana, que foi só isso, galera. O gol da Colômbia saiu aos 12 do primeiro tempo e depois só teve isso. A Colômbia foi pra cima, mas já tava com o jogo resolvido, então não tinha o que fazer, né? E a Gana não conseguiu não fazer nada nessa partida, galera. E foi isso, galera, nessa fase de 16 avos, essa nova fase que tomara que traga, né, galera, pra próxima as Copa, porque essa fase foi muito boa, por acrescentar mais seleções, por ter mais um jogo 2, né, se eu não me engano, então, foi ótimo para a Copa do Mundo. E tomara que nas próximas tenha também. E agora, os classificados para as próximas fases, que são os confrontos das Paraguai contra a França, né, galera? Então, será que pinta mais uma zebra, galera? Será que o Paraguai consegue empatar o jogo e levar para os pênaltis com a França? Não sei, né? Mas vou torcer pro Paraguai, mas a França de Mbappé talvez não surpreenda tanto se a França passar, né? Incrível. E também o outro confronto que o Canadá vai enfrentar Marrocos. E deixe seu palpite, galera. Qual que vai ser esses jogos, tá? Essas oitavas, quem que vai passar, quem que você acha que vai avançar para as quartas, tá? Deixe aí nos comentários. O confronto é Portugal e Espanha, que esse vai ser jogão, galera. Esse vai ser mais uma partida para Cristiano Ronaldo se provar mais uma vez que ele é o melhor, né? Então, ele se provar mais um pouco, porque na última partida o Gonçalo Ramos salvou, né? Então, dessa vez, será que o Cristiano Ronaldo vai salvar Portugal de novo? Vai fazer Portugal avançar umas quartas? E também teremos Estados Unidos contra a Bélgica. Esse jogo vai ser um jogo, galera, bem tranquilo para a Bélgica. Eu acho que a Bélgica passa tranquilo por 2-1. Esse é o meu palpite. E falando sobre meus palpites para a partida, França contra o Paraguai, para mim vai ser 4-1 França. Não tem o que fazer, né, galera? Canadá e Marrocos, para mim, o Marrocos vai passar por 2-1. Um jogo bem disputado, bem truncado, galera. E Portugal e Espanha vai ser 3-2 Espanha, na minha opinião. No Brasil, eu continuo, galera, com o mesmo palpite de 3-1. E o Brasil vai passar para as quartas, eu confio. E o outro confronto das oitavas é México contra Inglaterra, galera. A Inglaterra de Arkane eu acho que passa, mas vai ser um jogo bem pegado, galera. Pra mim vai ser 2-2 e a Inglaterra passa nos pênaltis. E Argentina, e o outro confronto é Argentina e Egito, né? Argentina não tem o que fazer. Não sei se o Mohamed Salah vai estar iluminado, né? Mas vai ser 3-1 Argentina. Não, galera. Eu tô pensando em uma zebra, galera. Aqui. Vai ser 1-1 de novo e vai levar pros pênaltis. O Egito passa. Eu confio, galera. E o último confronto das oitavas é Suíça contra a Colômbia. Que eu acho que a Colômbia vai passar com dificuldades, mas a Colômbia passa por 2-1, galera. Deixa aqui nos comentários qual que é o seu palpite, qual que é a sua seleção preferida. Deixa aqui nos comentários qual que é o seu palpite, qual seleção avança nesses resultados que eu falei, galera. Esses próximos confrontos. Fechou? Se você gostou, galera, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos e valeu!